Jovens e velhos santistas, este vídeo aqui é para atualizar os resultados da base neste fim de semana. Só goleadas, até as sereinhas golearam. Sub-20, sub-17, sub-15, os principais times na disputa, né? As equipes que mais perto estão de ceder jogadores para a equipe principal. E claro também que eu vou atualizar aqui algumas informações para você a respeito da Série B do Campeonato Brasileiro com os jogos deste domingo. E a notícia principal da equipe do Fábio Carille também neste domingo foi a cirurgia do goleiro João Paulo. Já foi divulgado foto, vídeo, ele está aí já no processo de recuperação para iniciar a fisioterapia e, claro, só retorna ao futebol no ano que vem. Aliás, por falar no time principal, como o Santos cedeu os seus meninos para treinarem na seleção brasileira sub-20, aliás, no final das contas, todo mundo acabou cedendo, né? O Santos vai perder o seu titular, o JP Sherman, por algumas partidas, então contra o Botafogo e contra o Novo Horizontino, o Aderlan deverá retornar à equipe como titular. Então, portanto, já teremos mais esta mudança na defesa do Santos. Então, os próximos jogos não vai ter João Paulo, não vai ter Sherman, Guilherme, Furt, Pedrinho, meio time fora, né? Enfim, o Schmidt, né, que não se sabe se volta contra o Botafogo, é meio time fora. É aí a hora que você pensa como o elenco é importante. E se você não tem peças para trazer de fora, é bom sempre prestigiar as categorias de base. E é por isso que eu sempre faço vídeos destacando as participações dos meninos da Vila nos campeonatos, tanto paulista quanto brasileiro e até Copa do Brasil, que tem Copa do Brasil também para algumas categorias. Então vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98 798 4884, 11 98 798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final do vídeo tem mais recados. Sobre a Série B, além do jogo do Santos contra o América na noite de sexta-feira, né? A derrota por 2-1, nós tivemos na rodada, sétima rodada dos jogos terminados, Guarani e Paysandu 0-0, dois times que estão lá embaixo no campeonato. O Ituano, que era a lanterna até outro dia, conseguiu sair da zona de rebaixamento, ganhou da Ponte Preta neste domingo por 2-0, aliás, empatou com a Ponte no número de pontos, mas passou nos critérios de desempate. Então a Ponte está na cara do gol da zona de rebaixamento, né? Junto com o Amazonas, porque lá estão Brusque, Paysandu, Guarani e Botafogo. Aliás, o Brusque que arrancou um empate contra o Vila Nova por 2-2, o Vila Nova que tinha 9 pontos, podia ir a 12, né? Ficou em 10. Então o Brusque deu uma forcinha para quem está brigando na parte de cima da tabela. E no outro jogo deste domingo podia ter dado um empatezinho, né? Tava quase acabando, aí a Chapecoense roeu a corda. O Ceará venceu por 2-1. A Chapecoense tem 9 pontos. O Ceará subiu, foi a 12. É o quinto colocado nesta tabela, porque empatado com o Sport, né? Mas o Sport tem saldo melhor, tem critérios de desempate melhores. Aliás, o Sport que em casa tomou uma sapatada na Copa do Nordeste da equipe do Fortaleza por 4-1. Por isso que não jogou neste fim de semana pela Série B. Vão completar a rodada nesta segunda-feira, 7 da noite, Coritiba e Operário. 9h30, Avaí e Goiás. Esse jogo muito nos interessa, porque o Goiás precisa tropeçar para não tomar a liderança do Santos. É isso, o Goiás, se vencer pode ir a 17, então temos que torcer contra o Goiás. Na terça-feira tem Amazonas e Mirassol. O Amazonas está lá pertinho do rebaixamento. O Mirassol tem 11 pontos. O Mirassol podia também dar uma tropeçada. E claro, o jogo que falta vai ser CRB e Sport. Tá certo? Bom, dito isso, vamos falar aqui dos jogos da base.
todos tiveram transmissão aí pelas redes, né, pelo YouTube, da Federação Paulista, da Santos TV, mas antes dizer que também teve transmissão da Federação Paulista do canal Futebol Paulista. As Sereinhas enfrentaram o Ituano neste domingo no CT Rei Pelé 5-0, ganharam, golearam. Aliás, o canal Futebol Paulista transmitiu ao mesmo tempo os dois jogos do Santos Sub-20, né? As Sereinhas e os Meninos da Vila. Aliás, eu fico pensando como é um erro estratégico da Federação Paulista. Se ela tem que começar a pensar em termos de organização, até como grade de TV, né? Porque dois jogos de times do Santos no mesmo horário acaba tirando audiência, e quem é prejudicado nessa história é lógico que é o time feminino. As pessoas têm mais vontade, naturalmente, de ver o sub-20 masculino do que ver o sub-20 feminino, então depõe contra o produto. Esse jogo podia ser, do jeito que estava chovendo hoje aqui, podia ser 1 da tarde. O cara saía de um jogo no YouTube da federação e ia para o outro. Eles perdem até monetização, visibilidade, botando os dois jogos no mesmo horário. É uma falta de bom senso. Ou de manhã, 11 horas, não sei, né? Enfim, fica a dica aí para o pessoal da Federação Paulista. Dá para botar todos os jogos no mesmo horário, né? Eu sei que alguns estádios não têm iluminação, o Santos acho que vai botar iluminação no CT Rei Pelé, mas dá tranquilamente para fazer jogo a 1 no domingo, ainda mais com esse tempo, né? Ou às 11, eles botam o jogo às 11, por que não vão botar 1, né? Então o Santos venceu com 2 gols da Levec, da Isa Viana, da Evelyn Bonifácio e da Ana Barbosa. Voltam a jogar contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira, dia 6, às 3 da tarde, lá em Jarinu, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. No Paulista, portanto, golearam por 5-0 a equipe do Ituano. Bom, então já que falamos do Sub-20, seguimos com o Sub-20, que neste domingo à tarde, lá no Pedro Benedetti, que é um estádio que está em situação lamentável, está caindo aos pedaços o tal do Pedro Benedetti em Mauá, o gramado é horroroso. Aliás, o Felipe Laurindo saiu machucado, não sei se porque tomou uma porrada do moleque do Mauaense ou se ele bateu numa pedra, numa pseudo-pista de atletismo. Tem lá uma raia, tem três raias, nunca vi pista de atletismo com 3 raias, de pedra, um troço horroroso, entendeu? Um estádio, a federação permite jogos nesses estádios, para quê, gente? Sabe? Para botar em risco a integridade física dos atletas, um bagulho de louco, entendeu? Mas enfim, o jogo campo horroroso, o Santos foi lá e venceu por 4-0. O Enzo Monteiro fez gol, o Felipe Laurindo, que depois saiu machucado, também fez. No segundo tempo, o Rodrigo César marcou o dele e o João Vitor, que começou como titular, também fez gol. Aliás, o time do Santos foi bem modificado, pelo que eu entendi na transmissão, né? Foi dito que o Miguelito não estava lá porque estava servindo a seleção dele. Enfim, Gustavo Jundi, Matheus Matias, depois o Gustavo Henrique. Aliás, eu acho que o Orlando optou por um time mais pesado, fisicamente mais forte no começo do jogo, e depois, com o resultado construído, ele foi mudando. Tanto é que aí tirou o Matheus Matias, que estava de lateral direito, e botou o Gustavo Henrique. O Samuel e o Diego Borges, depois o João Alencar, o Vinícius Lira, depois o Pedro Ian. Não confundam, né? Teve um rapaz lá no chat na transmissão, perguntou assim: o Pedro Ian é o Ian que está machucado no time principal? Não, gente, pelo amor de Deus, hoje no Google, você dá uma googada, é fácil saber as informações, né? E tem notícia no site do clube, tem notícia no Diário do Peixe, tem um monte de canal no YouTube que fala. Eu acho que hoje em dia a informação é tão fácil. Não é possível o torcedor fazer uma pergunta dessa. Se o Pedro Ian e o Ian são a mesma pessoa. Primeiro que esse Pedro Ian, o Ian dele é com I. O outro é com Y. O outro é volante, esse é lateral esquerdo. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos pesquisar, né? Antes de sair perguntando a torto e a direito. Vamos perguntar, vamos fazer uma pesquisinha rápida. Esse é lateral esquerdo, entrou no segundo tempo. O André Klaus de volante, depois entrou o Matheus Felipe, o Everton, o Bernardo começou a partida, depois entrou o Matheus Lima, que aliás deu passe de cabeça, né? Ele é baixinho, deu passe de cabeça para o gol do Rodrigo César. O João Vitor, que é um tanque de guerra, tem 16 anos, um moleque que passa igual um trator por cima de todo mundo. O Felipe Laurindo, que a gente aguarda informação sobre como ele está, né? Depois entrou o Dudu e o Enzo Monteiro, que deu lugar ao Rodrigo César, até porque o professor Orlando Ribeiro sabe que ele tem uma sequência de jogos aí, né?
consolidou a liderança no Paulista Sub-20 e vai jogar nesta semana contra o Atlético Mineiro, por isso que até tirou alguns jogadores pelo Campeonato Brasileiro, né? Atlético Mineiro, 4h30 da tarde, de quarta-feira, na Vila Belmiro. É aquele horário, dia de semana, para a grade de TV. Deve ter transmissão do Sport TV, né? Não é um jogo para o torcedor que trabalha dia de semana e assistir. Entrada gratuita aí no Campeonato Paulista, volta a jogar no sábado, dia 1º, 3 da tarde, contra a Portuguesa Santista. Esse jogo vai ser no CT Rei Pelé. Aliás, não entendo por que no CT Rei Pelé. Podia, né? Um Santos e Portuguesa Santista podia ser na Vila também, né? Podia ser na Vila. Afinal de contas, o Santos vai jogar em Ribeirão, e vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá em Londrina na segunda-feira. Não vai nem ter jogo aqui. Então, sei que tem jogo das Sereias e tal. Agora eu não estou com a tabela aqui. Acho que não. Mas enfim, dava para fazer, né? Tá aí, portanto, o Sub-20. E nas outras categorias, o Sub-17 e o Sub-15 jogaram no CT Rei Pelé no sábado, né? Contra o Jabaquara. O Sub-17 venceu por 4-0 o time do Jabaquara, gols do Nicolás Augusto, do Juninho, que entrou com a bola rolando e deixou o dele, o Davi Dias e um gol contra, né? O primeiro gol do Santos foi um gol contra do Jabaquara. E aqui o destaque novamente para o Juninho, que todo jogo que entra faz gol, o filho do Robinho, né? O Sub-17 do professor Helder Campos segue invicto nesta competição, tomou apenas um gol e marcou 34, liderança do grupo com 22 pontos. Tá certo? Próximo jogo dos meninos será contra o Água Santa fora de casa, no sábado, dia 1º, 11 da manhã, no estádio Baetão, né? Lá no Baetão. Então vamos ver se o Água Santa, se a Holy Water TV vai transmitir esse jogo, porque o Sub-17 não tem futebol paulista. Cada time que se vire para transmitir. Aliás, também fica uma outra dica aí para o pessoal dos clubes, né? Não dá para botar a câmera, cinegrafista, eu sei, não é difícil. Mandar o cara usar o tripé direitinho, né? Porque tem jogo que você tá vendo, tá assim, ó. O cara, na hora que a câmera, quando ela tá no meio do campo, ela tá assim. Mas quando vira, ela faz assim, ó. O jogo fica torto, aí você fica assim, o cara não, sabe, um pouquinho, tem um monte de estudante de audiovisual aí que, né, não dá para pegar, com todo respeito, sabe, eu vi uma nesse final de semana, foi horrorosa a transmissão, não dá para pegar o cara que faz festa de aniversário para transmitir jogo de futebol, então tem um mínimo de profissionalismo os clubes, né, transmitir bonitinho, né, fazer uma coisa decente, uma coisa bem feita. Então vamos aguardar aí se a equipe do Água Santa vai ter uma transmissão desse jogo. E fechando, teve o Sub-15 também, que também enfrentou o Jabaquara e meteu 6-0, né? Também no CT Rei Pelé, foi o jogo que abriu a rodada. O Hilkfer marcou 2 vezes, Davi Ordones, Pedro Tocão, Matheus Rocha e o Ivan Vicentini foram os autores dos gols do nosso Sub-15, 6-0 no Jabaquara. Grupo 14 liderando 100%, 24 pontos, 30 gols marcados e apenas 2 sofridos. Como é a rodada dupla sempre no Paulista, Sub-15 e Sub-17, os meninos também vão ao Baetão no próximo sábado, né, pelo Campeonato Paulista, porém o jogo deles será às 9 horas da manhã. Então, primeiro o Sub-15, depois o Sub-17. Então, serão os compromissos dos meninos no fim de semana, tá certo? Então, passamos aqui as notícias da Série B, do time principal do Santos, algumas novidades também, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sereinhas, muitos gols das categorias de base do Santos neste final de semana, tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, e o site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Antes de encerrar, eu peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.